Você já se perguntou o que está realmente por trás das órbitas dos planetas? Por que cada um segue seu caminho com uma precisão que desafia nossa compreensão? O Sistema Solar, com seus planetas, luas e cometas, parece ser um relógio cósmico perfeito. Mas o que realmente sabemos sobre esse movimento? Há segredos escondidos no espaço profundo que podem mudar tudo o que acreditamos sobre o tempo e o universo. Imagine o Sistema Solar como uma gigantesca e silenciosa orquestra, onde cada planeta é uma nota. Eles giram, mas qual é o propósito dessa dança? E se o espaço ao redor deles é tão vasto, por que não conseguimos ver ou entender a totalidade dessa música universal? O que falta para compreendermos o verdadeiro significado dessas órbitas que atravessam o tempo e o espaço? A cada movimento dos planetas, somos lembrados de que a imensidão do cosmos vai além da nossa compreensão. Júpiter, por exemplo, com sua imensa gravidade, parece ser uma barreira natural que protege a Terra de possíveis catástrofes. Mas o que mais está acontecendo em suas órbitas que não vemos? Por que ele parece ser tão fundamental para o equilíbrio do nosso sistema? O que mais ele esconde em sua vastidão? E se o Sistema Solar for apenas uma pequena parte de algo muito maior? Algo que vai além das estrelas que vemos todas as noites no céu? E se tudo o que sabemos for apenas o começo de uma jornada sem fim, onde cada descoberta nos leva a novas perguntas? O que está além daquilo que os telescópios podem capturar, além da luz visível? A resposta está no espaço profundo, mas será que estamos prontos para entender? Os planetas têm comportamentos que nos surpreendem a cada descoberta. Mercúrio, por exemplo, leva apenas 88 dias para orbitar o Sol, mas ele é o planeta mais próximo da estrela. Isso significa que ele é mais rápido que todos, mas o que o torna tão veloz? Como um planeta pode ser tão dinâmico e, ao mesmo tempo, tão inóspito? O que está acontecendo dentro de sua órbita, que faz tudo ser tão diferente do que imaginamos? E no outro extremo do Sistema Solar, temos Netuno, com sua órbita que dura mais de 160 anos. Isso nos faz pensar: como seria viver em um planeta onde um ano dura tanto tempo? O que faz Netuno ser tão distante e, ao mesmo tempo, tão fundamental para nossa compreensão do Sistema Solar? Sua posição no sistema pode ser mais importante do que imaginamos. Entre esses dois extremos, os planetas continuam a se mover com uma precisão impressionante. Mas qual é o real significado desse movimento? Será que o tempo, como conhecemos, se comporta de maneiras que ainda não entendemos? O que essas órbitas nos dizem sobre o fluxo do tempo e sua relação com a vida na Terra? Essas perguntas não são apenas curiosidades. São o tipo de questionamento que pode mudar nossa forma de ver o universo. Cada planeta parece ter uma história única, como se estivessem contando segredos do próprio início do universo. Vênus, com sua rotação estranha e seu clima quente, nos faz perguntar: como um planeta pode ser tão semelhante à Terra e, ao mesmo tempo, tão inóspito? Qual é o mistério por trás de sua atmosfera pesada e seus ventos tão rápidos? E será que algum dia conseguiremos desvendar as profundezas dessa história? Enquanto isso, a Terra continua sua jornada, orbitando o Sol de forma estável, sem grandes surpresas. Mas será que essa estabilidade é real? Ou será que estamos apenas vendo uma pequena fração do que realmente acontece no fundo do espaço? O que sabemos sobre a nossa própria órbita e como ela se encaixa na grande tapeçaria cósmica? Estamos apenas começando a entender a magnitude dessa jornada. Júpiter, com sua imensa gravidade, mantém todos os planetas em movimento. Mas ele próprio segue um caminho fascinante, tomando mais de 11 anos para completar sua órbita. E será que sua gravidade tem um efeito além de manter os planetas em linha? O que mais ele influencia de forma invisível no nosso sistema? Existem forças cósmicas que nem imaginamos, mas que podem estar sendo comandadas pelo gigante gasoso. E o que dizer de Saturno, com seus anéis icônicos, que gira em torno do Sol por quase 30 anos? Esses anéis são apenas uma característica visual, ou existe algo mais profundo e misterioso a ser descoberto sobre essa formação?
Será que os anéis de Saturno guardam segredos de uma época muito anterior, algo que vai além da simples gravidade e dos materiais que os compõem? Urano, com sua inclinação estranha, gira de lado, de forma diferente de todos os outros planetas. O que podemos aprender com essa inclinação peculiar? Será que Urano está tentando nos mostrar que o universo é mais flexível e imprevisível do que pensamos? Será que esse movimento tão diferente pode ser a chave para entender como outros sistemas solares podem se formar e até mesmo a razão por trás de alguns cataclismos cósmicos? E enquanto esses planetas se movem, temos que perguntar: será que estamos realmente observando tudo o que acontece dentro do sistema solar? Há mais em jogo do que nossos telescópios conseguem captar. Existe uma verdade maior escondida nas profundezas, uma verdade que está apenas esperando para ser descoberta. O que está fora do alcance dos nossos sentidos e instrumentos? O que o futuro nos reserva? A cada descoberta, novos mistérios se abrem e com eles surgem mais perguntas. O sistema solar, com sua imensidão e complexidade, pode estar nos dizendo que, enquanto mais exploramos, mais percebemos que o que sabemos é apenas uma fração do que existe. Cada planeta, cada órbita, carrega consigo um enigma esperando para ser resolvido. É possível que, em algum ponto, a ciência alcance seu limite e nós, como humanidade, tenhamos que aceitar que existem mistérios que simplesmente não podem ser desvendados. Ou, pelo contrário, será que a busca nunca terá fim? E se cada resposta encontrada for apenas o início de uma nova jornada? A jornada do Sistema Solar é, sem dúvida, um convite à exploração e ao questionamento. As órbitas dos planetas são como pistas, indicando algo muito maior do que imaginamos. O que está por trás desse movimento perfeito? O que mais podemos aprender sobre o tempo, a gravidade e as forças cósmicas? Estamos mais perto da resposta do que pensamos, mas também mais distantes do que jamais poderíamos imaginar. Talvez o grande mistério do Sistema Solar seja, na verdade, o próprio processo de exploração. Quanto mais olhamos, mais vemos que o desconhecido está sempre à nossa frente, nos guiando para a próxima pergunta, o próximo passo em nossa jornada cósmica. E será que algum dia chegaremos à verdade final? Quem sabe? O mistério, afinal, é o que nos mantém em movimento, como os planetas ao redor do Sol. Se você está tão fascinado quanto eu por esses mistérios do universo, não esqueça de deixar o seu like. Comente aqui embaixo algo incrível sobre os planetas que você descobriu. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos mistérios que vamos desvendar juntos. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, o mais veloz e também um dos maiores mistérios do Sistema Solar. Ele gira ao redor da nossa estrela em apenas 88 dias, uma velocidade impressionante. Mas se ele está tão perto do Sol, por que não cai diretamente nele? Existe algo no comportamento de Mercúrio que desafia as leis da física que conhecemos? O que esse pequeno planeta pode nos ensinar sobre as forças invisíveis que governam o universo? Mercúrio é como um foguete natural, correndo em sua órbita, mas ainda assim, ele não cai. Como isso é possível? A gravidade, que deveria atrair Mercúrio para o Sol, tem uma relação complexa com sua velocidade. Quanto mais rápido ele viaja, mais difícil é para a gravidade puxá-lo para o centro do Sistema Solar. Essa dança entre velocidade e força gravitacional é o que mantém Mercúrio estável. Imagine uma linha tênue entre a atração do Sol e a velocidade de Mercúrio. Se ele fosse mais devagar, poderia ser engolido pelo Sol. Mas, ao contrário disso, ele quase flutua no espaço, equilibrando essas forças. E essa estabilidade é muito mais frágil do que pensamos. O que mantém esse equilíbrio, que parece tão perfeito, sem ceder? Como um planeta pode estar tão perto da morte e, ao mesmo tempo, tão distante dela? Esse movimento tão rápido de Mercúrio desafia não só a nossa compreensão da gravidade, mas também a física clássica. Como ele consegue percorrer tanta distância em tão pouco tempo sem que suas forças centrais o destruam?
O segredo de Mercúrio parece ser o equilíbrio perfeito entre a velocidade que ele ganha ao redor do Sol e as forças que tentam mantê-lo afastado dele. Como uma bola em uma pista de corrida, ele precisa de aceleração para não cair. E, no entanto, essa velocidade não é constante. Mercúrio não segue uma órbita perfeitamente circular. Sua trajetória é um elipse, o que significa que, em alguns pontos de sua órbita, ele chega mais perto do Sol. E o que acontece quando ele se aproxima mais da estrela? Ele acelera. Essa aceleração parece algo de outro mundo, um fenômeno que nos faz questionar o tempo, a gravidade e até mesmo o espaço. O que está por trás disso? Se fosse um carro em uma pista, quanto mais perto da curva, mais rápido ele iria. Mercúrio segue esse princípio natural, mas em uma escala muito maior, em um cenário onde as leis da física parecem ser testadas a cada movimento. E ao mesmo tempo que ele acelera, ele também desacelera quando se afasta do Sol. O que isso nos diz sobre a natureza do movimento, sobre como o espaço e o tempo se entrelaçam? Mas o que mais podemos aprender com Mercúrio? O planeta não apenas desafia as leis que conhecemos, mas também abre a porta para perguntas ainda mais profundas. Será que o que sabemos sobre a gravidade está incompleto? Será que quando olhamos para o movimento de Mercúrio, estamos vendo um reflexo de algo muito maior, algo que ainda não conseguimos compreender? O que esse comportamento tão peculiar nos diz sobre as forças universais que regem tudo o que existe? A velocidade de Mercúrio é tão impressionante que ele viaja mais rápido do que qualquer outro planeta no sistema solar. E, no entanto, o tempo que ele leva para dar uma volta completa ao redor do Sol é surpreendentemente curto. O que isso significa sobre o nosso próprio conceito de tempo? Será que o tempo, como o entendemos, é uma ilusão, uma construção que depende da nossa perspectiva no universo? Por mais que tentemos entender o que mantém Mercúrio em seu caminho, há algo mais profundo em jogo. Quando olhamos para ele, não vemos apenas um planeta. Vemos o reflexo da nossa própria busca por respostas no universo. Ele nos desafia a pensar além do óbvio, a questionar o que é possível e a reconsiderar tudo o que achamos que sabemos sobre as leis naturais. Mercúrio também nos faz refletir sobre a fragilidade do nosso próprio equilíbrio no cosmos. Será que estamos tão distantes do Sol quanto pensamos? Ou será que, assim como Mercúrio, estamos à beira de um equilíbrio muito mais instável do que imaginamos? O que nos separa do caos total? A resposta pode estar nas leis físicas que regem a trajetória de Mercúrio. A órbita de Mercúrio é uma metáfora do próprio universo. Tudo parece tão organizado, mas ao mesmo tempo há uma dança constante de forças, cada uma tentando puxar o planeta em uma direção diferente. Mercúrio nos ensina que o equilíbrio perfeito é mais vulnerável do que imaginamos, e se ele for alterado, as consequências podem ser imprevisíveis. O que isso nos diz sobre o equilíbrio do universo em geral? Essa órbita peculiar de Mercúrio também nos faz pensar sobre a evolução do próprio sistema solar. O que causou essa órbita elíptica e o que ela nos diz sobre a formação do nosso sistema planetário? Mercúrio, com sua órbita única, pode ser uma chave para entender os processos que ocorreram há bilhões de anos, quando os planetas estavam se formando e disputando espaço no cosmos. Ao olhar para Mercúrio, vemos não só a beleza de um planeta desafiador, mas também a complexidade da física que mantém o universo em movimento. O que podemos aprender com ele? Como sua velocidade, sua proximidade com o Sol e sua órbita em comum podem nos ajudar a compreender as forças que regem a formação de planetas e estrelas? A resposta talvez esteja em Mercúrio, o planeta que parece desafiar a lógica, mas que, na verdade, nos ensina mais do que qualquer outro. Cada movimento de Mercúrio é uma dança entre forças opostas, e, ao observar essa dança, começamos a perceber que o universo não é estático. Ele está em constante movimento, em constante mudança, como se estivesse sempre tentando encontrar o equilíbrio entre forças invisíveis. O que podemos aprender com esse movimento frenético e constante de Mercúrio? Será que, assim como ele, também estamos em uma jornada para encontrar o equilíbrio no caos? Mercúrio, com sua velocidade impressionante e órbita,
enigmática, nos dá pistas sobre o funcionamento do universo. Mas essas pistas não são fáceis de decifrar. Elas nos forçam a questionar o que sabemos e nos desafiam a olhar para o cosmos com novos olhos. E quem sabe, a entender que o universo é mais complexo, mais dinâmico e mais misterioso do que jamais imaginamos. E enquanto Mercúrio continua sua dança silenciosa ao redor do Sol, nos perguntamos: o que ele nos revela sobre o futuro da nossa exploração espacial? Será que um dia conseguiremos entender todas as forças que moldam os planetas e as estrelas? Ou, assim como Mercúrio, estaremos sempre à beira de um mistério sem fim, uma jornada sem fim em busca de respostas que podem nunca ser totalmente compreendidas? A resposta talvez seja o próprio movimento de Mercúrio. Em sua velocidade, em sua órbita, ele nos mostra que o universo é algo vivo, sempre em movimento, sempre nos desafiando a compreender suas complexidades. E assim, seguimos em nossa própria jornada, tentando entender não apenas Mercúrio, mas o cosmos como um todo. Vênus é um planeta que desafia nossa compreensão do tempo. Enquanto a Terra leva apenas 1 ano para completar sua órbita, Vênus leva 225 dias para dar uma volta ao redor do Sol. Mas o mais estranho é que em Vênus, um dia é mais longo que 1 ano. Como isso é possível? O que faz esse planeta girar tão devagar? O mistério do seu movimento peculiar pode ser a chave para entender mais do cosmos. Imagine um planeta onde o tempo parece estar desacelerado, onde o próprio dia é mais longo que o ano. Isso acontece em Vênus, e essa rotação anômala ainda nos intriga. Vênus gira tão lentamente que leva 243 dias para completar uma rotação, mas sua órbita ao redor do Sol é de apenas 225 dias. O que provoca essa discrepância? O que sabemos sobre sua rotação e por que ela é tão peculiar? Essa lentidão no movimento de Vênus é um mistério que nos desafia a pensar sobre o próprio conceito de tempo. Se o planeta gira tão devagar, por que ele não se estabiliza? Ou será que há forças invisíveis, algo além da nossa compreensão, que estão influenciando essa rotação? O que mais se esconde por trás desse comportamento? Como o movimento de Vênus pode nos ensinar sobre a dinâmica dos planetas e o funcionamento do espaço? Mas Vênus não é apenas misterioso por causa de sua rotação. Seu clima, um dos mais extremos do sistema solar, também é um enigma. As temperaturas em sua superfície podem ultrapassar os 450 graus Celsius, quentes o suficiente para derreter chumbo. Como um planeta tão próximo da Terra pode ser tão inóspito? O que pode ter acontecido em Vênus para que ele se tornasse um verdadeiro forno cósmico, incapaz de sustentar vida como conhecemos? O que nos chama mais a atenção é o fato de que Vênus parece um reflexo sombrio do que poderia acontecer com a Terra se não tomarmos cuidados com o nosso clima. Seu efeito estufa descontrolado pode ser uma lição direta sobre o que poderia aguardar a Terra caso a temperatura continue a subir. O que Vênus nos diz sobre o futuro do nosso planeta? O que sua atmosfera densa e impenetrável revela sobre os riscos de mudanças climáticas em nossa própria casa? Ao olhar para Vênus, podemos ver um reflexo do nosso próprio futuro, uma advertência que não podemos ignorar. Se um planeta tão parecido com a Terra teve esse destino, será que nós também estamos à beira de uma transformação semelhante? Vênus nos desafia a refletir sobre os limites da habitabilidade e sobre as consequências do desequilíbrio climático. Até onde podemos ir antes que as forças da natureza escapem ao nosso controle? Mas o mistério de Vênus vai além de seu clima. Sua rotação também é estranha, de uma forma que parece desafiar as leis da física. A rotação retrógrada de Vênus, ou seja, a direção oposta à dos outros planetas, faz com que o planeta gire no sentido contrário ao da maioria dos corpos celestes. Essa inversão nos faz questionar o que pode ter acontecido em sua formação, o que causou essa mudança radical na direção do movimento. E, no entanto, Vênus não está sozinho em seu comportamento peculiar. Em um nível mais profundo,
A rotação de Vênus levanta perguntas sobre o que sabemos sobre a gravidade, o movimento e as forças naturais. Será que a rotação dos planetas é algo mais maleável do que pensamos? Existe um segredo no comportamento de Vênus que revela uma compreensão mais profunda de como os planetas se formam e evoluem ao longo do tempo. O clima de Vênus é tão implacável que qualquer tentativa de enviar uma missão para sua superfície se torna uma verdadeira luta contra a natureza extrema. A pressão atmosférica em Vênus é cerca de 90 vezes maior que a da Terra, e as nuvens que cobrem o planeta são compostas por ácidos sulfúricos. Como um planeta pode ser tão hostil? O que isso diz sobre o quão vulneráveis os planetas são às forças cósmicas que moldam seu ambiente? Enquanto olhamos para a superfície de Vênus, podemos ver que ele é um planeta marcado pela violência do cosmos. Suas tempestades violentas, seu calor sufocante e sua pressão esmagadora nos lembram da imprevisibilidade do universo. Será que o nosso planeta também pode ser moldado por forças tão extremas? O que podemos aprender com Vênus sobre os limites da habitabilidade e sobre os perigos de não cuidar do nosso ambiente? Mas, em meio a todo esse caos, Vênus ainda guarda uma beleza estranha, um mistério silencioso. Sua superfície está coberta por vastos campos de montanhas e planícies de lava, criando uma paisagem que parece quase irreal. O que esses terrenos inexplorados podem nos ensinar sobre os processos geológicos que formam os planetas? Como Vênus nos desafia a imaginar um mundo diferente, mas ao mesmo tempo familiar. A órbita de Vênus, apesar de ser mais curta que a sua rotação, ainda é um reflexo da natureza implacável do planeta. Essa interação entre tempo e espaço, entre rotação e translação, nos faz refletir sobre como o universo lida com a harmonia. Será que a Terra também está à mercê dessas forças cósmicas, aguardando seu destino? Ou existe algo mais que podemos fazer para mudar nossa trajetória, assim como os planetas ao nosso redor? Vênus também nos leva a questionar a própria natureza do tempo. Enquanto um dia dura mais de 240 dias, o ano é relativamente curto. Esse paradoxo temporal é apenas um reflexo das complexas interações entre a gravidade, a velocidade e o movimento dos planetas. O que mais podemos aprender sobre o tempo observando Vênus? Será que, assim como ele, a nossa percepção de tempo está sendo moldada por forças que não conseguimos ver? O planeta, embora tenha sido chamado de irmão da Terra, devido às suas semelhanças em tamanho e composição, revela um lado muito mais sombrio da existência planetária. Vênus é um lembrete de que o universo está repleto de mistérios que ainda não conseguimos entender totalmente. Como ele se formou? O que causou a sua transformação de um planeta com condições potenciais de vida para um inferno quente e inóspito? Essas perguntas continuam sem resposta, deixando-nos fascinados por cada novo dado que conseguimos coletar. A atmosfera de Vênus é um espelho do que poderíamos estar enfrentando se os padrões de poluição e aquecimento global da Terra continuarem. A descoberta de gases venenosos, como dióxido de carbono, em sua atmosfera nos faz pensar: estamos caminhando para o mesmo destino? Ou será que ainda há tempo para mudar nosso curso? O que Vênus tem a nos ensinar sobre a nossa própria jornada no cosmos? Olhar para Vênus é como olhar para o futuro, mas também para o passado. Cada descoberta sobre esse planeta nos dá uma nova perspectiva sobre as possibilidades de outros mundos. O que ele nos revela sobre a formação dos planetas e sobre as forças que determinam o destino dos corpos celestes? Talvez a maior lição de Vênus seja sobre a fragilidade da vida e sobre a importância de aprender com o que vemos ao nosso redor. E enquanto Vênus continua sua lenta jornada ao redor do Sol, ele nos convida a refletir sobre o tempo, o clima e o futuro da Terra. Talvez a resposta para muitos dos nossos próprios dilemas esteja escondida nas lições que Vênus tem a oferecer. E, quem sabe, ao entender esse planeta distante, possamos finalmente compreender mais sobre nós mesmos e o destino que nos aguarda no universo.
O que podemos aprender com Vênus não é apenas sobre o que acontece no espaço, é sobre o que está acontecendo aqui, na nossa própria casa, e como podemos talvez evitar um futuro semelhante ao de Vênus. O planeta esquecido pelo tempo ainda guarda muitos segredos, e ao desvendá-los, podemos encontrar as respostas que precisamos para proteger o nosso próprio destino. A Terra, nosso lar, gira silenciosamente no vazio do espaço, levando 365 dias para dar uma volta ao redor do Sol. Mas, em meio à vastidão do cosmos, por que nossa órbita parece tão perfeita? Qual é o segredo que mantém nossa casa suspensa nesse delicado ponto azul, flutuando com precisão ao longo de sua trajetória? E se existissem outras terras em sistemas solares distantes, órbitas ligeiramente diferentes, mas igualmente perfeitas? Enquanto olhamos para a Terra, uma pergunta persiste: o que torna nossa órbita única? Estamos em um ponto do universo onde as condições para a vida, como a conhecemos, são perfeitas. Mas e se estivéssemos um pouco mais perto ou mais longe do Sol? Como isso alteraria nosso clima, nosso ciclo de vida? A órbita da Terra parece ter sido moldada de forma cuidadosa, como se o próprio universo tivesse planejado nosso caminho. A Terra é como uma peça rara em um quebra-cabeça cósmico, exatamente posicionada para que a vida floresça. Sua órbita ao redor do Sol é estável e previsível. Mas o que mais está em jogo além dessa estabilidade? Será que existem outros planetas em outras galáxias, em outras órbitas, que têm as mesmas condições que a Terra? O que faz a nossa órbita tão especial? E se a resposta for mais simples do que pensamos, um simples acidente cósmico? E se olharmos além da nossa órbita, o que será que vemos? O sistema solar é um lugar estranho e inexplorado, e a Terra é apenas um pequeno ponto azul na imensidão. Mas, ao mesmo tempo, essa pequena esfera contém toda a vida que conhecemos. O que seria necessário para que outra Terra existisse em uma órbita um pouco diferente? Seria possível que existissem outros planetas, quase idênticos ao nosso, mas com pequenas diferenças em suas trajetórias. Imagine agora que você está flutuando em uma nave no espaço, observando a Terra de longe. Ela aparece como um ponto azul, pequeno, mas vital. Sua órbita é suave, sem perturbações significativas, como se estivesse em uma dança cósmica perfeita. Mas o que faz com que essa dança seja tão estável? E o que acontece quando essa estabilidade é desafiada por forças externas, como um impacto de asteroide ou uma mudança na gravidade do Sol? A Terra pode ser um reflexo de uma sinfonia cósmica que estamos apenas começando a entender. Se mudássemos sua órbita, o que aconteceria com a vida aqui? A questão não é apenas o tempo que ela leva para girar ao redor do Sol, mas como esse movimento define tudo o que conhecemos: as estações, o clima, a vegetação, até mesmo a nossa própria existência. O que aconteceria se estivéssemos em uma órbita mais elíptica como Marte, ou mais circular como Vênus? Imagine que, em algum lugar do cosmos, existe uma outra Terra com uma órbita ligeiramente diferente. Ela poderia sustentar vida como a nossa. Ou talvez, os pequenos ajustes em sua posição no espaço poderiam alterar a química da vida de maneira radical. Esse pequeno ajuste de milhas em sua órbita poderia ser a chave para determinar o tipo de vida que surgiria nesse planeta distante. Será que o nosso destino está atrelado à posição exata em que estamos? A órbita da Terra é como uma linha de vida, uma linha tênue que nos mantém no caminho certo. Se mudássemos a sua inclinação, o que aconteceria com as estações? E se a Terra se afastasse um pouco mais do Sol, o que aconteceria com os polos, com os oceanos? Nosso clima seria completamente diferente. Ou, se ela se aproximasse um pouco mais, o que aconteceria com as atmosferas, as temperaturas? A Terra é um ponto de equilíbrio delicado, mas a perfeição de nossa órbita não é só sobre a distância do Sol. Existe algo mais intricado acontecendo. Cada movimento, cada curva na trajetória da Terra é cuidadosamente orquestrado. Esse movimento é o reflexo de um sistema maior,
de uma harmonia universal que sustenta não apenas a Terra, mas também todos os planetas ao redor do Sol. O que mais podemos aprender observando essa dança silenciosa e perfeita que define tudo o que sabemos sobre a vida? A Terra, com sua órbita estável, não é apenas uma esfera giratória no espaço. Ela é um palco para a vida, e sua precisão é a chave para o que podemos chamar de perfeição natural. O que se passaria em uma órbita diferente ou em um sistema solar distante? Como a Terra, mas com variáveis ligeiramente modificadas, se comportaria? Talvez uma pequena mudança fosse suficiente para criar um novo mundo, com novas possibilidades de vida. Se a Terra estivesse em uma órbita mais distante do Sol, a energia que recebemos seria drasticamente reduzida. Como isso alteraria as condições da Terra, mudando as formas de vida que poderiam sobreviver? Ou, se ela estivesse mais perto, o calor adicional poderia levar a mudanças catastróficas na nossa atmosfera. Qual é a verdadeira relação entre o Sol e a Terra? E como essa dança cósmica define os limites da vida no nosso planeta? O que a Terra tem que nos ensinar sobre a universalidade da vida? Talvez, em uma galáxia distante, existe um planeta que tem todas as condições para sustentar a vida como a conhecemos, mas a sua órbita é ligeiramente diferente. Será que o simples movimento de um planeta ao redor de sua estrela pode ser a chave para entender como a vida surge, como se desenvolve e como se sustenta? Toda a vida que conhecemos na Terra depende da luz do Sol, mas mais do que isso, depende da nossa posição exata no universo. Estamos em um ponto de equilíbrio cósmico, onde a distância do Sol é perfeita para permitir a vida. Mas o que aconteceria se a Terra estivesse apenas alguns milhões de quilômetros mais perto ou mais longe do Sol? O que isso nos diz sobre o nosso lugar no cosmos e sobre o que podemos aprender com o movimento dos planetas? Quando olhamos para a imensidão do universo, nossa existência na Terra parece ser um acidente cósmico. A Terra, com sua órbita e suas condições perfeitas, é um ponto azul isolado no espaço. E se, em algum lugar, existe outro ponto azul, outro planeta em uma órbita perfeita, o que nos faz tão especiais? E será que nossa órbita é um acaso ou uma necessidade cósmica? A resposta pode estar no próprio movimento da Terra. Talvez o grande mistério da Terra não seja apenas sua órbita, mas o que ela nos permite aprender sobre o universo. Como podemos explorar não apenas nosso planeta, mas também outros planetas em órbitas diferentes? Como a Terra pode nos ensinar sobre o destino de outros mundos e até mesmo sobre o futuro da própria humanidade? Será que estamos prontos para descobrir que nossa posição no universo é mais uma coincidência ou uma necessidade cósmica? Agora, imagine a Terra como um observador. Com seus oceanos profundos e suas florestas vastas, ela vê o universo à sua volta, sempre em movimento. Mas a Terra não está estática. Ela também está em constante mudança, assim como seu movimento ao redor do Sol. O que podemos aprender ao observar sua órbita e refletir sobre o que ela significa para o futuro de nossa civilização? Estamos em um ponto perfeito, ou é apenas um momento fugaz na história do cosmos? A órbita da Terra é uma dança sutil entre o Sol e o próprio planeta. Cada movimento, cada rotação e cada translação tem um impacto profundo sobre o que somos e como vivemos. O que podemos aprender sobre a vida, a natureza e o universo ao observar o movimento de nosso planeta? Cada volta ao redor do Sol nos aproxima mais de entender o que significa estar vivo e consciente no cosmos. Quando olhamos para a Terra e sua órbita, a resposta parece estar mais perto do que imaginamos. Estamos em uma posição única, em um ponto perfeito do universo. E o que isso nos diz sobre a natureza da vida? Será que tudo o que precisamos para entender nosso futuro está escondido na maneira como a Terra gira e orbita ao redor do Sol? A resposta está lá, ao alcance da nossa percepção. Marte, o planeta vermelho, tem intrigado a humanidade por séculos. Com sua órbita de 687 dias, Marte é o próximo planeta em nossa jornada cósmica, e a ideia de colonizá-lo parece cada vez mais próxima.
Mas será que Marte já abrigou vida? Ou sua semelhança com a Terra é pura coincidência? O que suas estações, com um ano quase idêntico ao nosso, podem nos ensinar sobre nosso próprio futuro? Ao olhar para Marte, somos atraídos pela ideia de que talvez ele seja mais do que uma simples rocha flutuando pelo espaço. Sua coloração vermelha, causada pelo óxido de ferro em sua superfície, já nos lembra a Terra, mas em uma versão mais fria e desolada. Será que, em tempos antigos, Marte foi um lar próspero? Ou será que ele é apenas uma sombra de um mundo que poderia ter sido? Marte compartilha características com a Terra que são simplesmente fascinantes. Seus dias são quase do mesmo comprimento que os nossos, com uma rotação de 24 horas e 40 minutos. E suas estações? Elas também são marcadas por um ano que dura quase o mesmo tempo que o nosso. Mas, ao contrário da Terra, suas estações são mais extremas. O que essa semelhança nos diz sobre as possibilidades de vida em outros mundos? A ideia de colonizar Marte tem se tornado cada vez mais real. Mas por que Marte? O que nos atrai tanto para esse planeta aparentemente frio e desolado? Será que a possibilidade de encontrar sinais de vida ou de recriar a vida está mais próxima do que imaginamos? Marte é, sem dúvida, o planeta mais próximo de nos oferecer um futuro, mas o que isso significa para a humanidade e o destino da Terra? Embora o planeta pareça inóspito, há sinais que sugerem que, em um passado distante, Marte teve água em sua superfície. Rios, lagos e até oceanos podem ter existido em algum ponto de sua história. Se isso for verdade, onde foi que a água foi parar? E por que Marte se tornou um deserto estéril? O que esse mistério pode nos ensinar sobre a história da Terra e as condições necessárias para a vida? Talvez a maior pergunta seja: Marte já abrigou vida? A possibilidade de que um dia formas simples de vida possam ter habitado Marte nos leva a questionar se não estamos, na verdade, em busca de um espelho do nosso próprio passado. Será que a vida na Terra segue um padrão universal? Ou Marte nos mostra que as condições para a vida são muito mais raras do que imaginamos? O planeta vermelho tem vestígios de sua história antiga gravados em sua superfície. Grandes cânions e vulcões enormes, como o Olympus Mons, sugerem que Marte passou por enormes mudanças geológicas. Mas o que essa paisagem nos diz sobre os eventos que moldaram sua superfície e, mais importante, sobre o que aconteceu com a água? Marte pode ser um livro em branco, esperando para ser lido, se conseguirmos descobrir seus segredos. Quando pensamos em Marte, imaginamos um deserto estéril, com ventos fortes e temperaturas congelantes. Mas, na realidade, Marte tem um tipo de beleza única e assustadora. Seus ventos, sua poeira vermelha e suas tempestades são um lembrete constante de que o planeta é muito mais complexo do que parece à primeira vista. Existe um mistério que esconde as respostas que procuramos, mas esse mistério nos desafia a olhar mais profundamente. Por que as estações em Marte são tão diferentes das nossas? As estações marcianas são mais extremas, com verões que podem atingir temperaturas altas, seguidos de invernos glaciares. O que esse clima pode nos ensinar sobre as variações extremas que também existem na Terra? Marte pode nos mostrar, com seus contrastes violentos, como os planetas podem evoluir de maneiras que nem sempre imaginamos. Enquanto Marte nos desafia com sua superfície fria e sua atmosfera rarefeita, o que ele realmente está nos dizendo sobre o futuro da Terra? O que aconteceria se a Terra perdesse sua atmosfera e se tornasse um planeta tão frio e inóspito quanto Marte? O estudo de Marte é, na verdade, uma reflexão sobre nosso próprio futuro, uma advertência silenciosa de que a Terra também pode enfrentar um destino semelhante se não cuidarmos de nosso ambiente. O ciclo da água em Marte, embora muito diferente do da Terra, ainda é fascinante. Há sinais de que, durante certos períodos, Marte teve água líquida em sua superfície, mas de forma intermitente. Isso nos faz pensar: o que aconteceu com a água? Ela pode ter escorrido para o subsolo ou evaporado para o espaço.
O que essa mudança catastrófica pode nos ensinar sobre o delicado equilíbrio de um planeta e sobre como o clima pode mudar de forma drástica? Se Marte teve água no passado, será que ele teve condições para sustentar vida? O que mais poderia ter acontecido em sua superfície antes que se tornasse o deserto que vemos hoje? E mais importante, o que podemos aprender com esse processo de transformação? Se Marte um dia foi um planeta habitável, o que a Terra pode fazer para evitar um destino semelhante, se for que algo assim for possível? O planeta vermelho tem um mistério que vai além da água e da vida. O que realmente acontece quando um planeta perde suas condições favoráveis à vida? Marte pode ser uma advertência de que quando as condições mudam, pode ser muito tarde para voltar atrás. O que podemos aprender ao estudar o destino de Marte para aplicar na preservação da Terra? A busca por sinais de vida em Marte é um reflexo do nosso desejo profundo de não estarmos sozinhos no universo. Mas e se Marte nunca tiver tido vida? O que isso nos diz sobre a raridade da vida no cosmos? Será que estamos tão isolados que a Terra é realmente um caso único no vasto universo? O mistério de Marte nos obriga a confrontar a possibilidade de que a vida pode ser mais rara do que gostaríamos de acreditar. Marte também nos desafia a pensar sobre o futuro da humanidade. Se, algum dia, colonizarmos o planeta vermelho, como seria viver lá? Suportar o clima hostil, a baixa gravidade e a atmosfera venenosa seria um desafio imenso. O que podemos aprender de Marte para garantir que, caso decidamos nos aventurar além da Terra, não repitamos os erros do passado de outros planetas? Enquanto Marte continua a orbitar o Sol, ele nos observa, silencioso e distante. O planeta, com seus mistérios não resolvidos, oferece mais perguntas do que respostas, mas é isso que o torna fascinante. Cada missão a Marte, cada descoberta feita em sua superfície, nos aproxima mais de entender não apenas o planeta, mas também a nós mesmos. O que Marte tem a nos ensinar sobre a vida, o clima, o futuro e, mais profundamente, sobre o que significa habitar um planeta. Talvez o maior mistério de Marte não seja o que ele pode ou não ter sido, mas o que ele pode nos ensinar sobre o futuro da Terra. O planeta vermelho é um reflexo de uma história cósmica, onde os destinos dos planetas são moldados por forças além de nossa compreensão. Estamos prontos para aprender com Marte, ou ainda, temos muito a descobrir sobre como preservar a nossa própria casa no universo? Marte, o planeta vermelho, continuará a desafiar nossa curiosidade. Cada exploração, cada pedaço de informação que coletamos nos leva a um passo mais perto de entender seu mistério. E quem sabe um dia, ao olhar para Marte, possamos ver não apenas um planeta distante, mas um reflexo do nosso próprio futuro e dos passos que devemos dar para proteger a Terra. Júpiter, o gigante gasoso, com sua imensa gravidade, protege o sistema solar de ameaças invisíveis. Mas o que acontece se esse guardião falhar? E o que mais podemos aprender com ele sobre os limites do nosso próprio sistema solar? Seu papel parece claro. Ele desvia cometas e asteroides que poderiam colidir com a Terra. Mas o que isso nos diz sobre a segurança do nosso planeta? Será que Júpiter esconde algo mais? Com uma órbita de quase 12 anos, Júpiter se move de forma majestosa e lenta, como se estivesse vigiando todos os outros planetas do sistema solar. Sua imensa massa exerce uma força gravitacional poderosa, que atrai asteroides e cometas em direção a ele. Se esses corpos entrassem em nossa órbita, poderiam causar destruição em larga escala. O que isso nos diz sobre a fragilidade da nossa segurança cósmica? Mas a verdadeira pergunta é: até onde podemos confiar em Júpiter para proteger a Terra? O que aconteceria se, por algum motivo, ele falhasse em seu papel? O impacto de um asteroide poderia ser catastrófico para a Terra. Será que estamos preparados para lidar com os riscos que podem surgir se o gigante falhar? O que isso nos ensina sobre a nossa vulnerabilidade no vasto universo? Júpiter, com seu poder gravitacional, é um guardião que mantém o equilíbrio. Ele limpa o espaço à sua volta, atraindo para si os objetos que poderiam ameaçar outros planetas.
Mas o que acontece quando uma força protetora se torna também uma força destrutiva? O que isso nos diz sobre a natureza do caos cósmico e como uma simples mudança na balança de forças pode afetar todo o sistema? Essa posição de guardião coloca Júpiter em um papel fundamental na história do sistema solar. Mas será que estamos apenas vendo um papel de proteção ou há algo mais profundo nesse comportamento? O que sua gravidade, que parece comandar os asteroides e cometas, pode nos dizer sobre o funcionamento do sistema solar como um todo? O que mais, além da segurança da Terra, Júpiter influencia com sua presença tão massiva? Apesar de Júpiter parecer ser o protetor do sistema solar, ele não está isento de seus próprios mistérios. Sua atmosfera é composta por gases que nunca conseguimos explorar completamente. Gigantescos redemoinhos e tempestades, com milhões de quilômetros de extensão, nos mostram que, por trás de sua aparência protetora, Júpiter também é um planeta de caos e transformação. O que sua superfície turbulenta nos diz sobre o próprio universo? E ao mesmo tempo que Júpiter nos protege, ele também desafia nossa compreensão da física. Como um planeta tão massivo pode exercer tanta influência sobre o restante do sistema solar, mantendo seu equilíbrio com uma precisão tão impressionante? O que podemos aprender com essa imensa força gravitacional? Será que a realidade é ainda mais complexa do que imaginamos e Júpiter é apenas uma das muitas chaves para entender o funcionamento do cosmos? Júpiter também nos faz pensar sobre a estabilidade do sistema solar. Em um universo onde a gravidade é a força dominante, o que nos garante que o equilíbrio que temos hoje será o mesmo amanhã? Júpiter, com sua imensa gravidade, mantém todos os outros planetas em suas órbitas. O que aconteceria se sua gravidade fosse afetada por um evento externo? O que isso significaria para a Terra e para os outros planetas? O que torna Júpiter tão importante não é apenas sua proteção, mas também o que ele revela sobre a estabilidade do sistema solar. Estamos presos a uma órbita tão precisa que nem sempre paramos para questionar o que aconteceria se a gravidade de Júpiter falhasse. O que Júpiter, com seu poder de atração, nos ensina sobre a harmonia e a ordem que existem no cosmos. Mas a força de Júpiter também traz consigo uma pergunta ainda mais profunda. Seria possível que a existência de um planeta tão massivo seja necessária para a sobrevivência do sistema solar? E se Júpiter não existisse, como o sistema solar se comportaria? Será que o equilíbrio que temos, com todos os planetas em seus respectivos lugares, é um acidente cósmico? Ou há uma lógica maior, uma razão para cada movimento e cada órbita? Cada interação de Júpiter com os asteroides e cometas ao seu redor é uma demonstração de como o universo trabalha em perfeita sincronização. O que aprendemos com a maneira como esses corpos celestes se movem, atraídos por Júpiter e depois desviados de suas órbitas? Será que o movimento de Júpiter nos ensina mais sobre o que está acontecendo em outras partes do cosmos, onde as forças de gravidade e atração são ainda mais intensas? Com sua vasta massa, Júpiter é uma peça fundamental no quebra-cabeça cósmico. Ele não só protege a Terra, mas também interage com outros corpos celestes de uma maneira que desafia nossa compreensão da física. O que Júpiter nos revela sobre o equilíbrio e o caos no universo? Será que o cosmos funciona de uma maneira que não conseguimos perceber, onde os planetas têm papéis mais complexos do que imaginamos? O comportamento de Júpiter, com sua atração de asteroides e cometas, é um lembrete de que o universo está em constante movimento e que a harmonia do sistema solar depende de forças invisíveis. Será que estamos preparados para lidar com o que acontece quando essas forças se alteram? Júpiter, com sua proteção, pode ser a linha de defesa do sistema solar, mas o que mais ele nos esconde? A grande mancha vermelha de Júpiter, com suas tempestades furiosas que duram séculos, é um reflexo do próprio planeta, imenso, misterioso e, por vezes, imprevisível. O que isso nos diz sobre as forças cósmicas que regem todos os planetas e estrelas? Será que a grande tempestade de Júpiter é uma metáfora para o caos que pode surgir a qualquer momento em nosso próprio sistema,
se as forças universais se descontrolarem. Mas ao mesmo tempo que Júpiter desafia nossa compreensão da física, ele também nos oferece uma visão do futuro. O que acontece quando um planeta tão massivo começa a perder sua força gravitacional? O que isso significaria para os outros planetas ao seu redor e para a própria Terra? Como isso afetaria nossa própria segurança no sistema solar? A presença de Júpiter pode ser mais crucial do que imaginamos, e sua queda poderia mudar o destino de todos. A órbita de Júpiter, com sua distância do Sol, também é um reflexo de como o sistema solar se organiza. Será que Júpiter, com sua posição estratégica, é o pilar que mantém o sistema solar em equilíbrio? Se a gravidade de Júpiter não fosse tão forte, os planetas estariam em risco de perder seus lugares, mudando a órbita da Terra? Essas questões sobre a influência de Júpiter são um convite para entender a complexidade do universo em que vivemos. Enquanto Júpiter continua sua jornada solitária pelo espaço, ele nos desafia a refletir sobre o que é necessário para manter o equilíbrio do sistema solar. O que aconteceria se o gigante falhasse em sua missão de proteger os planetas? Como o sistema solar reagiria a essa falha e o que isso significaria para a vida na Terra? A busca por respostas nos leva a olhar para Júpiter como uma chave para entender a ordem cósmica. Mas mesmo com sua grandiosidade, Júpiter ainda esconde mistérios que talvez nunca possamos compreender completamente. O que sabemos sobre ele é apenas uma fração do que está por trás de sua massa colossal e de sua influência imensa. E à medida que exploramos mais sobre esse planeta, nos perguntamos o que ele nos ensina sobre o universo e sobre nós mesmos, como parte de um sistema mais amplo, mais profundo e mais misterioso? O gigantesco Júpiter, com sua gravidade imensa e seu poder protetor, continua a nos fascinar. Ele é mais do que um simples planeta em nossa vizinhança cósmica. Júpiter é uma força cósmica, um reflexo do que o universo é capaz de fazer quando se organiza e quando as forças da gravidade se alinham. O que ele nos ensina sobre nosso lugar no universo e o que podemos aprender com ele para garantir nosso futuro no cosmos? A resposta talvez seja um mistério que continuamos a desvendar a cada nova descoberta. Saturno, o planeta dos anéis, com sua grandeza e mistério, gira silenciosamente ao redor do Sol em quase 30 anos. Seus anéis, tão majestosos e complexos, têm intrigado cientistas e observadores há séculos. Mas por que Saturno tem anéis? Como se formaram? E o que eles podem nos ensinar sobre o próprio sistema solar? Existe algo mais por trás dessa característica peculiar? Algo que ainda não conseguimos desvendar? Imaginamos Saturno como uma joia no espaço, com seus imponentes anéis brilhando como um sinal de sua grandeza. Mas o que esses anéis realmente são? Formados por gelo e poeira, eles são uma maravilha cósmica, mas também um mistério. Como surgiram essas partículas em uma dança tão ordenada e harmoniosa? O que esses anéis podem nos dizer sobre os processos dinâmicos que moldam o sistema solar? Os anéis de Saturno são uma característica única no sistema solar. Mas o que aconteceu para que eles se formassem dessa maneira? Será que algum dia, em um passado distante, uma lua de Saturno foi destruída e seus restos se espalharam para formar os anéis? Ou talvez o caos do cosmos tenha criado essas estruturas de uma maneira que nunca poderíamos prever? O que isso revela sobre a dinâmica caótica do universo? A imensidão de Saturno e a beleza de seus anéis podem esconder mais do que percebemos à primeira vista. O que aconteceria se esses anéis não fossem apenas uma característica estética, mas uma evidência de eventos cósmicos que aconteceram bilhões de anos atrás? A destruição de uma lua pode ter sido um evento cataclísmico, mas o que isso nos diz sobre a fragilidade das luas e dos planetas e como o destino dos corpos celestes pode ser inesperado? Esses anéis, tão distintos e complexos, podem ser um reflexo da evolução do sistema solar. Eles podem conter vestígios de um passado remoto, onde as forças gravitacionais criaram algo novo e desconhecido. Será que os anéis de Saturno são a chave para entender a formação e a evolução dos
Planetas? O que mais podemos aprender observando como essas partículas de gelo e rocha se organizam de maneira tão precisa? Saturno, com sua natureza misteriosa, também nos desafia a entender mais sobre o equilíbrio do sistema solar. Será que, sem os anéis de Saturno, o planeta teria sido diferente? Ou eles desempenham um papel fundamental na sua estabilidade, agindo como uma espécie de escudo cósmico, protegendo o planeta de forças externas? O que podemos aprender com essa dança silenciosa de partículas que orbitam Saturno de forma tão coordenada? O tamanho e a massa de Saturno são impressionantes, mas o que realmente chama a atenção são seus anéis, que parecem ter uma vida própria. Eles são compostos por bilhões de partículas de diferentes tamanhos, desde pequenos grãos de poeira até enormes pedaços de gelo. Como essas partículas permanecem unidas, orbitando o planeta por bilhões de anos? Existe uma força invisível, uma lei cósmica, que mantém essa ordem no caos? A formação dos anéis de Saturno é um mistério em si. Poderiam ser os restos de uma lua destruída ou a consequência de uma colisão entre cometas? O que essa formação nos diz sobre as forças que atuam no sistema solar? Os anéis podem ser um testemunho de uma história mais antiga e complexa, uma história que revela como o sistema solar se formou e como os planetas interagem com os corpos ao seu redor. É fascinante pensar que os anéis de Saturno, em sua complexidade, poderiam ser apenas uma instância passageira. Se um evento cósmico alterar a gravidade ou a órbita de Saturno, será que os anéis desapareceriam? Ou seria possível que esses anéis sejam eternos, um reflexo do destino do próprio planeta? O que podemos aprender sobre a durabilidade e a transformação dos planetas ao estudar Saturno e suas órbitas? Em seu coração, Saturno é um gigante gasoso, mas seus anéis mostram uma faceta mais delicada e dinâmica. Como essas partículas de gelo e poeira permanecem tão bem organizadas? Qual é a força que as mantém em órbita ao redor do planeta? A resposta pode estar nas leis da física que governam o universo, ou pode haver algo mais, algo que ainda não compreendemos totalmente sobre a interação entre forças cósmicas. Saturno pode parecer distante, mas seus anéis oferecem uma janela para os mistérios do cosmos. Talvez, ao estudar esses anéis, possamos entender melhor os processos que moldam os outros planetas e as estrelas. O que esses anéis nos ensinam sobre a formação de sistemas solares e a origem das leis que regem o movimento dos corpos celestes? A chave para o entendimento do universo pode estar bem diante de nós, nas complexas camadas de gelo e rocha que orbitam Saturno. Embora Saturno seja um gigante, seus anéis são uma demonstração do equilíbrio entre a ordem e o caos. Eles representam a harmonia das forças que atuam no cosmos, mas também o risco constante de destruição. Como essas partículas tão frágeis podem formar algo tão estável? E o que isso nos diz sobre os próprios limites da gravidade e do movimento no universo? Os anéis de Saturno são um paradoxo cósmico, onde a fragilidade cria a beleza e a ordem. Mas o que mais os anéis de Saturno podem nos revelar sobre o futuro do sistema solar? Eles podem ser vestígios de uma época onde as forças naturais estavam em jogo, criando algo efêmero, mas belo. Será que o destino dos anéis é inevitável? Ou eles são apenas uma fase no ciclo de vida de Saturno? E caso desapareçam algum dia, o que sobraria de Saturno? O que essa mudança nos ensina sobre os ciclos naturais e o destino dos planetas? À medida que observamos os anéis de Saturno, somos lembrados de que o universo está em constante mudança. Mesmo as estruturas mais imponentes e estáveis têm seu tempo limitado. O que acontece quando um planeta como Saturno perde suas luvas cósmicas? Será que os anéis são um reflexo da inevitabilidade do caos cósmico, uma lembrança de que tudo no universo está em constante fluxo e nada permanece para sempre? Saturno, com sua grandeza e seus anéis magníficos, nos ensina algo muito importante sobre o universo. A beleza e o caos são muitas vezes inseparáveis.
Cada partícula em seus anéis representa uma parte do cosmos, um reflexo das forças que moldam não apenas o planeta, mas o próprio sistema solar. O que mais podemos aprender observando esses anéis que giram silenciosamente, mas que ao mesmo tempo nos revelam as complexidades do universo? O que Saturno e seus anéis têm a nos ensinar sobre o equilíbrio do cosmos? Talvez, ao estudar os anéis, possamos entender melhor o que torna o sistema solar tão único, com todos os planetas orbitando o Sol em uma dança cósmica perfeitamente sincronizada. Cada partícula nos anéis de Saturno é uma peça desse grande quebra-cabeça. Será que, ao entendê-los, conseguimos entender mais profundamente o funcionamento do universo? Ao olhar para Saturno e seus anéis, vemos não apenas a beleza de um planeta distante, mas também um reflexo da dinâmica do universo. O que os anéis podem nos ensinar sobre o futuro da Terra e do sistema solar? Se esses anéis desaparecerem, o que acontecerá com Saturno e os outros planetas ao seu redor? Saturno, com seus mistérios ocultos, continua a ser um convite para a descoberta, um mistério esperando para ser desvendado. À medida que seguimos nossa jornada pelo cosmos, a presença de Saturno nos lembra de que, por mais que compreendamos, sempre haverá algo além de nossa compreensão. Os anéis de Saturno são um mistério que nos desafia a olhar para o universo com novos olhos, explorando não apenas o que vemos, mas também o que está oculto nas camadas mais profundas de sua história. O universo, afinal, está cheio de segredos esperando para serem descobertos. Urano, o planeta que gira de lado, nos apresenta um dos maiores mistérios do sistema solar. Seu eixo de rotação inclinado a 98 graus é algo que nenhum outro planeta no sistema solar faz de maneira tão extrema. Mas o que causou essa inclinação? Será que Urano guarda segredos sobre cataclismos cósmicos antigos, ou talvez sua posição seja uma pista sobre a flexibilidade do próprio universo? Imagine um planeta rodando de lado, como se estivesse sempre deitado, sem seguir o padrão dos outros planetas. Urano faz isso, e sua órbita de 84 anos torna esse comportamento ainda mais fascinante. Mas o que aconteceu para que esse planeta, de todos os outros, adotasse uma rotação tão peculiar? Será que Urano revela algo profundo sobre a formação do sistema solar? Essa inclinação de Urano, que parece desviar de todas as outras regras, nos faz pensar: o que poderia ter ocorrido para que ele ficasse assim? Uma colisão violenta com um planeta ou um grande corpo celeste poderia ter causado essa inclinação extrema. Mas será que essa teoria é suficiente para explicar sua posição? Ou Urano, com sua natureza peculiar, nos desafia a pensar em algo mais sobre o universo? Se olharmos com atenção, Urano nos mostra que o universo não segue uma ordem rígida. O fato de ele estar inclinado de uma forma tão extrema sugere que, em algum momento, o sistema solar pode ter sofrido uma espécie de cataclismo, uma mudança súbita que rearranjou as órbitas dos planetas. Mas o que mais poderia ter causado uma transformação tão drástica? O que mais Urano tem para nos contar sobre os eventos que forjaram o sistema solar? Urano, com seu eixo de rotação inclinado, nos obriga a reconsiderar o que sabemos sobre os planetas. Como um planeta que gira, de lado influencia o equilíbrio do sistema solar. O que isso nos diz sobre a relação entre a gravidade, a rotação e a estabilidade dos planetas? Será que essa inclinação é uma exceção ou uma parte natural de um universo mais flexível do que imaginamos? Como essa flexibilidade pode alterar nossa percepção do cosmos? A posição peculiar de Urano também nos leva a questionar os limites do sistema solar. O que mais está acontecendo além do que conseguimos ver? Será que, em um futuro distante, outros planetas podem seguir o exemplo de Urano e desafiar as regras da física que conhecemos? Ou Urano é apenas um caso isolado, um mistério que ainda está longe de ser completamente compreendido? A rotação de Urano nos faz pensar em como o caos pode ser um motor de transformação no universo. O que acontece quando a ordem natural das coisas é quebrada?
Urano nos lembra que até mesmo no sistema solar, com sua aparente estabilidade, o caos tem um papel a desempenhar. E, ao estudar Urano, podemos entender melhor como as forças cósmicas atuam, tanto para criar como para destruir. À medida que Urano gira de lado, sua órbita longa de 84 anos parece refletir algo maior, algo além da simples mecânica celeste. O que isso nos diz sobre o tempo, a forma como o universo evolui e os planetas se formam? A flexibilidade de Urano poderia ser um reflexo da imprevisibilidade do próprio cosmos. Ou será que o movimento de Urano é uma lição sobre o que acontece quando a ordem se dissolve? Urano desafia não só a física tradicional, mas também o que achamos saber sobre a estabilidade dos planetas. Sua rotação, tão diferente da dos outros planetas, nos pergunta: o que é realmente necessário para manter um planeta em equilíbrio? Urano não segue as regras, ele as redefine. O que ele nos ensina sobre a flexibilidade do universo e o que isso significa para o futuro da exploração espacial. Mas o mistério de Urano vai além de sua rotação. Sua atmosfera, composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano, é um reflexo do que está por trás de sua superfície gelada e distante. O que podemos aprender com essa composição atmosférica? Urano não é só um planeta inclinado. Ele também guarda em sua atmosfera pistas sobre a química e a dinâmica de outros mundos distantes. Como essas descobertas podem nos preparar para explorar outros planetas? Urano também nos leva a refletir sobre como os planetas se formam e evoluem. Será que sua rotação de lado foi um resultado de sua formação ou ele passou por uma transformação inesperada no caminho? Talvez a história de Urano seja uma metáfora para o que acontece com qualquer sistema quando ele é abalado por um evento cósmico, forçando-o a se ajustar de maneiras que não poderíamos prever. O que Urano nos revela sobre a evolução planetária? Enquanto Urano segue seu caminho ao redor do Sol, com sua órbita elíptica e sua rotação excêntrica, ele se mantém como um enigma. O que ele nos diz sobre a verdadeira natureza do sistema solar? Será que sua posição e comportamento são uma advertência sobre o que pode acontecer quando a estabilidade do cosmos é quebrada? Ou talvez Urano seja apenas mais uma peça de um quebra-cabeça maior que nos convida a explorar o desconhecido? Urano, com sua peculiaridade, também nos faz pensar sobre a possibilidade de haver outros planetas com características semelhantes. Será que existem outros mundos, em sistemas solares distantes, que giram de maneira inesperada, desafiando a ordem cósmica? O que Urano tem a nos ensinar sobre o que ainda não descobrimos, sobre os segredos do cosmos que permanecem ocultos à nossa vista? Ao observar Urano, vemos não apenas um planeta que gira de lado, mas um lembrete de que o universo é imprevisível e flexível. O que acontece quando as leis da física são desafiadas? Como Urano nos desafia a repensar as regras que governam o cosmos? A rotação de Urano, em sua excentricidade, pode ser a chave para entender mais profundamente como o universo funciona e o que ainda está por vir. A rotação de Urano também nos faz pensar em como a dinâmica dos planetas pode ser muito mais flexível do que imaginamos. O universo não é rígido, ele está sempre em movimento, em constante transformação. O que mais podemos aprender observando Urano? E o que essa lição sobre flexibilidade pode nos dizer sobre o futuro do sistema solar e do cosmos como um todo? Urano não apenas gira de lado, mas também nos ensina a ver o universo de uma forma mais dinâmica, mais aberta às possibilidades. O que significa para um planeta desafiar a ordem natural das coisas? O que Urano nos ensina sobre a constante evolução do cosmos e sobre as forças que moldam os planetas, as estrelas e até mesmo os sistemas solares? Será que estamos apenas começando a entender o impacto dessas forças em nosso próprio sistema? Quando pensamos em Urano, nos lembramos de que a natureza do universo é cheia de surpresas. O que parecia ser uma anomalia, um planeta que gira de lado, pode ser a chave para entender algo muito maior.
O que Urano nos ensina sobre as forças invisíveis que governam o cosmos e como o sistema solar, assim como tudo o que existe, está em constante movimento e transformação. Urano nos desafia, não só como um planeta excêntrico, mas como um reflexo do universo que não se ajusta às nossas expectativas. Ele nos lembra que no vasto cosmos nada é fixo e tudo pode mudar. Talvez a maior lição de Urano seja entender que o universo é mais fluido e maleável do que pensamos e que ele pode nos surpreender a cada nova descoberta. Enquanto Urano segue sua órbita ao redor do Sol, de lado, ele nos convida a refletir sobre nossa compreensão do cosmos. O que mais podemos aprender com ele? O que os planetas que desafiam a física nos dizem sobre a verdadeira natureza do universo? E o que Urano nos ensina sobre o caos e a ordem no cosmos, sobre os limites do que podemos entender e sobre as forças invisíveis que nos conectam a todo o universo? Netuno, o planeta, distante que leva quase 165 anos para completar uma órbita ao redor do Sol, guarda muitos mistérios. Mas o que ele pode nos ensinar sobre a estabilidade e instabilidade das órbitas no sistema solar? Por que está tão distante? E o que mais esconde esse planeta com ventos supersônicos e atmosferas misteriosas? Talvez Netuno tenha algo profundo para nos revelar sobre o caos no cosmos. Imagine um planeta tão distante, tão isolado, que leva mais de 1,5 séculos para completar um único giro ao redor do Sol. Netuno, com sua órbita de 165 anos, está no limite do sistema solar, distante de tudo. Mas sua grande distância não significa que ele esteja fora de nosso alcance. Na verdade, esse mistério distante pode conter segredos que desafiam nossa compreensão da estabilidade do sistema solar. Netuno é um planeta envolto em uma aura de mistério. Sua atmosfera, composta principalmente de hidrogênio e hélio, é mais fria e turbulenta do que qualquer outra no sistema solar. Mas o que realmente está acontecendo dentro da atmosfera de Netuno? Seus ventos supersônicos e tempestades violentas sugerem que há muito mais em Netuno do que simplesmente uma rotação lenta. O que está acontecendo lá? Embora Netuno seja o último planeta conhecido em nosso sistema, sua influência pode ser maior do que imaginamos. Sua enorme gravidade pode ter afetado, ao longo dos anos, a órbita de outros planetas, incluindo a Terra. Como Netuno, com sua imensa distância, pode ter um impacto tão profundo em nosso próprio sistema solar? Será que estamos apenas começando a perceber a verdadeira magnitude do seu poder? A órbita de Netuno, distante e aparentemente tranquila, pode esconder mais mistérios do que percebemos à primeira vista. Como um planeta tão afastado pode ter um efeito tão grande em nosso sistema solar? Será que o movimento de Netuno ao redor do Sol é apenas uma peça de um quebra-cabeça maior, um reflexo do caos cósmico que influencia todos os planetas de formas que ainda não conseguimos entender? Netuno também nos leva a questionar os limites do sistema solar. Por que ele está tão distante? O que o torna tão único, tão isolado em relação aos outros planetas? Sua distância não é apenas uma questão de espaço, mas de tempo, de uma história que se estende por mais de 1,5 séculos. A órbita de Netuno, tão longa, nos lembra que o universo é um lugar vasto, onde o tempo e o espaço se entrelaçam de maneiras que mal conseguimos compreender. Mas o que realmente sabemos sobre Netuno, além de sua órbita distante e suas tempestades intensas? O que mais ele esconde, além dos ventos violentos e da atmosfera densa? Netuno pode ser a chave para entendermos não apenas a história do sistema solar, mas também os mistérios do próprio universo. O que sua órbita longa e sua atmosfera caótica podem nos ensinar sobre as forças cósmicas que moldam tudo ao nosso redor? Netuno, com sua natureza violenta e instável, também nos faz pensar sobre as forças que governam a formação dos planetas. Como um planeta tão distante pode ser tão ativo? O que sua dinâmica interna, com ventos tão rápidos e tempestades tão intensas, pode nos dizer sobre os processos naturais que criam e sustentam os planetas?
e, ao mesmo tempo, como essas forças influenciam o próprio sistema solar e até mesmo a nossa própria posição no cosmos. A presença de Netuno no sistema solar pode nos fazer refletir sobre o equilíbrio cósmico. O que sua enorme distância e suas características tão extremas nos dizem sobre os limites do sistema solar? O que podemos aprender observando um planeta que parece estar no final da linha, mas que, na verdade, desempenha um papel crucial em nossa compreensão do cosmos? Será que Netuno é uma espécie de farol cósmico, nos guiando em direção ao entendimento das forças invisíveis que moldam o universo? Com sua atmosfera gelada e tempestades furiosas, Netuno desafia nossa compreensão do que é necessário para a formação de um planeta. Ele nos mostra que a estabilidade e a instabilidade no universo não são tão distintas quanto parecem. O que Netuno, com seus ventos supersônicos e seu clima turbulento, pode nos ensinar sobre as forças invisíveis que mantêm o sistema solar em equilíbrio? O que mais ele revela sobre os processos cósmicos que ainda não conseguimos entender completamente? A natureza imprevisível de Netuno nos faz questionar o que sabemos sobre o caos no universo. Como um planeta tão distante e tão caótico pode ser uma parte fundamental de um sistema solar aparentemente tão estável? Netuno, com sua órbita longa e suas tempestades implacáveis, pode ser um reflexo de como o caos e a ordem coexistem no cosmos. Como esse planeta nos ensina a lidar com o imprevisível, com o que está além do nosso controle? E enquanto Netuno continua sua longa viagem ao redor do Sol, sua presença no sistema solar nos desafia a pensar sobre o futuro. O que aconteceria se a gravidade de Netuno fosse afetada, se sua órbita fosse alterada? Como isso impactaria o sistema solar? Netuno nos lembra que, mesmo em sua aparente estabilidade, o universo está em constante movimento e que o futuro de todos os planetas está, de alguma forma, interligado. Observando Netuno, somos lembrados de que o universo é imprevisível. Sua imensa distância e sua natureza caótica nos fazem questionar o que sabemos sobre os limites do sistema solar e do próprio universo. Será que estamos preparados para os mistérios que Netuno guarda, ou estaremos sempre tentando alcançar algo que está além de nossa compreensão? O que Netuno, com seus ventos e tempestades, pode nos ensinar sobre os mistérios cósmicos que ainda estão por vir? À medida que estudamos Netuno, começamos a perceber que ele é mais do que apenas um planeta distante e violento. Ele é uma janela para os processos cósmicos que estão em ação no universo, uma chave para entender a dinâmica dos planetas e as forças invisíveis que governam suas órbitas. O que mais Netuno tem a nos ensinar sobre os limites da gravidade e a natureza do espaço? Netuno também nos desafia a pensar sobre o que significa estar à beira do sistema solar. Com sua órbita longa e sua natureza turbulenta, ele nos lembra que, mesmo no final do sistema, existem mistérios que desafiam nossa compreensão. O que podemos aprender com Netuno sobre o final da nossa própria jornada cósmica, sobre o que acontece quando chegamos ao limite de nossa exploração? O mistério de Netuno é, em grande parte, o mistério da distância do desconhecido. Ele nos desafia a pensar sobre o que está além dos limites do sistema solar, sobre o que podemos aprender observando um planeta que parece estar no fim de sua jornada. O que a presença de Netuno nos diz sobre o que está além do nosso alcance e sobre os mistérios que aguardam para serem desvendados? Será que, ao estudarmos Netuno, conseguimos vislumbrar algo mais profundo sobre o funcionamento do universo? O que ele revela sobre o futuro do sistema solar e sobre os planetas que ainda não descobrimos? Netuno, com suas tempestades e ventos furiosos, é um convite para ir além dos limites do que sabemos, para explorar os mistérios que ainda estão fora do nosso alcance. Com sua órbita distante e sua natureza caótica, Netuno continua a ser um enigma. O que ele tem a nos dizer sobre o universo, sobre a estabilidade e o caos no cosmos? Cada detalhe sobre Netuno nos leva mais fundo no mistério do espaço, desafiando-nos a compreender o que está além da nossa percepção e talvez a questionar até mesmo o que significa estar em equilíbrio no vasto universo. À medida que seguimos nossa exploração de Netuno,
a sensação de mistério aumenta. Ele é mais do que apenas um planeta distante. Ele é um reflexo de tudo o que ainda precisamos aprender sobre o cosmos, uma chave para desatar os segredos do espaço profundo. O que mais Netuno guarda para nós? Será que ele é apenas o começo de uma descoberta que mudará nossa compreensão do universo para sempre? O Sistema Solar, com suas órbitas precisas e planetas conhecidos, é uma pequena parte de um universo vasto e ainda inexplorado. Mas o que existe além dele? O que sabemos sobre o que está fora do nosso alcance? O Sistema Solar pode ser apenas uma peça de um quebra-cabeça cósmico muito maior. Será que estamos sozinhos no universo ou estamos apenas começando a perceber a imensidão que nos cerca? À medida que observamos os planetas em órbita ao redor do Sol, não podemos deixar de nos perguntar: o que existe além disso? O Sistema Solar é apenas uma parte de algo muito maior, um gigante invisível de estrelas e planetas, muitos dos quais não podemos ver nem alcançar. Mas o que realmente sabemos sobre os sistemas além do nosso, sobre os planetas que orbitam outras estrelas? Imagine um universo onde bilhões de sistemas estelares coexistem, cada um com planetas e órbitas próprias, tão diferentes das nossas que nem conseguimos imaginá-los. Será que existem planetas lá fora com características tão incomuns que desafiam nossas leis de física? Ou será que, assim como os planetas no Sistema Solar, cada sistema tem suas próprias regras, suas próprias dinâmicas invisíveis? Nosso olhar ainda está restrito a uma fração ínfima do universo, mas isso nos leva a pensar: o que mais existe por aí, além dos limites da nossa visão? Será que, em sistemas estelares distantes, existem planetas com órbitas tão excêntricas e atmosferas tão alienígenas que seriam incompreensíveis para nós? O que esses planetas podem nos ensinar sobre os limites do possível e o que podemos aprender ao expandir nossa visão para o desconhecido? Os planetas em outros sistemas podem ter órbitas que desafiam tudo o que sabemos sobre o movimento dos corpos celestes. E se existirem planetas que não orbitam suas estrelas, mas que, em vez disso, viajam sozinhos no espaço interestelar? O que essas órbitas errantes podem nos dizer sobre o caos e a ordem do cosmos? Talvez o universo não seja tão previsível como imaginamos, e a verdadeira vastidão do espaço esteja além da nossa compreensão. Enquanto os telescópios nos revelam mais sobre as estrelas e planetas distantes, somos confrontados com o mistério de como as órbitas desses planetas podem ser tão diferentes das nossas. Talvez no centro de outros sistemas estelares existam planetas em órbitas tão distorcidas que eles mal se assemelham ao que conhecemos. O que isso nos ensina sobre a flexibilidade das leis que governam o movimento dos planetas e das estrelas? O que mais precisamos aprender? E se as órbitas em outros sistemas estelares não forem nem um pouco como as nossas, o que isso significa para a possibilidade de vida em outros planetas? Estaríamos limitados por um conjunto de regras universais, ou a vida, assim como o movimento dos planetas, pode ser mais imprevisível e diversificada do que imaginamos? Será que o conceito de órbita perfeita que conhecemos não se aplica ao restante do universo, e a vida, em sua infinita diversidade, encontra seu espaço mesmo em condições extremas? Imagine então que em uma estrela distante, um planeta orbita de forma tão estranha, tão caótica, que parece desafiar a própria física. Esse planeta pode ter sido formado sob condições tão únicas que suas leis naturais são completamente diferentes das nossas. Como entenderíamos esse mundo? Como ele nos ajudaria a repensar a origem das estrelas e a natureza dos planetas em um universo onde as leis físicas podem ser muito mais maleáveis? Cada estrela no céu pode ser o centro de um sistema planetário diferente, com órbitas, atmosferas e características próprias. Alguns desses planetas podem ter órbitas longas, como Netuno, ou muito curtas, como Mercúrio. Outros podem ser solitários, vagando pela imensidão do espaço, sem uma estrela para orbitar. O que nos diz a existência dessas órbitas fora do comum sobre os limites da formação planetária
e sobre a possibilidade de vida em outros cantos do universo. Mas, e se por acaso um desses planetas fosse tão diferente que as leis de gravidade, movimento e tempo não se aplicassem da mesma maneira? Seriam esses mundos, fora do alcance das nossas medições, governados por uma física completamente distinta, ou serão, de algum modo, conectados às mesmas forças que conhecemos? O que podemos aprender sobre o universo e sobre nossa própria existência ao explorar essas possibilidades? Existem planetas que orbitam estrelas mortas, outros que vagam sem rumo, sem uma estrela que os ilumine. São mundos distantes, solitários, mas ainda assim continuam a existir. O que isso nos diz sobre as possibilidades do cosmos? Como a vida poderia, em teoria, prosperar em condições tão extremas? O que sabemos sobre a resiliência da matéria e da vida, mesmo nos cantos mais escuros e distantes do universo? Em nossa busca por respostas, somos levados a perguntar: será que, no fim, estamos sozinhos? Estamos mesmo confinados ao nosso pequeno sistema solar, ou somos apenas uma pequena parte de uma história muito maior? As descobertas de exoplanetas em outras galáxias nos mostram que, apesar de estarmos a bilhões de anos-luz de distância, ainda estamos apenas no início de uma jornada. O que esses planetas nos ensinam sobre as infinitas possibilidades que o universo tem a oferecer? Cada exoplaneta descoberto é uma janela para o desconhecido, um lembrete de que o universo está cheio de mundos, órbitas e características que mal conseguimos imaginar. Seriam esses planetas habitáveis? Ou estamos destinados a ser os únicos seres conscientes no vasto espaço, presos à Terra e ao Sistema Solar? O que podemos aprender com a existência desses planetas distantes que nos desafiam a repensar tudo o que sabemos sobre o cosmos e sobre nós mesmos? O universo é tão vasto que cada planeta, cada órbita, parece ser uma história esperando para ser contada. Alguns desses planetas podem ser desolados, sem vida, enquanto outros podem esconder segredos que desafiam a compreensão. O que podemos aprender sobre as forças que moldam esses mundos e como isso pode refletir em nossa própria busca por respostas sobre a origem e o destino do universo? Enquanto olhamos para o cosmos, vemos estrelas e planetas que desafiam a lógica. O que esses planetas com órbitas e características tão distintas podem nos dizer sobre o passado e o futuro do universo? Estaríamos prontos para compreender as complexidades desses mundos distantes? Ou ainda estamos apenas arranhando a superfície de algo infinitamente maior do que imaginamos? A verdadeira imensidão do universo não está apenas nas distâncias, mas também nas possibilidades. À medida que exploramos exoplanetas e sistemas estelares, percebemos que o que vemos é apenas o começo de uma jornada muito mais vasta. O que está além do que conhecemos pode ser muito mais surpreendente e misterioso do que imaginamos. Estamos prontos para descobrir o que está fora do nosso alcance? E à medida que nos aprofundamos mais no cosmos, a sensação de descoberta aumenta. O universo, com suas infinitas estrelas e planetas, guarda segredos que mal começamos a entender. O que será que está além de tudo o que já conhecemos, nas vastas escuridões do espaço, onde as estrelas são apenas pontos de luz e os planetas giram em órbitas misteriosas e inexploradas? A jornada para além do Sistema Solar está apenas começando. Se você ficou tão fascinado quanto eu pelos mistérios do universo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com quem também ama explorar os mistérios do cosmos. Comente abaixo o que mais te surpreendeu sobre o que está além do nosso sistema solar. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Vamos juntos continuar essa jornada pelo infinito.